Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Toda quinta-feira, às 11h30, a gente tem um encontro aqui para a gente falar do trabalho do HCI e também abordar temas que nos ajudam a entender mais a nossa saúde e, quiçá, até, como é que eu falo? Precaver seria o termo certo? Prevenir, muito bem, doutora. Lembrando que o programa HCI tem como objetivo de levar informação sobre saúde e bem-estar, sempre com respaldo científico. E hoje eu estou aqui com a doutora Alessandra Correia Pereira. Ela é nefrologista do HCI. Doutora Alessandra, boa tarde. Boa tarde, não, bom dia ainda, né? Bom dia, Nilda, tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um assunto que eu gosto tanto, né? Que é hemodiálise, diálise em si. E ter a oportunidade também de falar sobre o dia de hoje. Ô Nádia, a doutora tão mocinha, né? Olhei pra carinha dela e falei, doutora, você é muito moça. Ô, doutora, você é de onde? Eu sou de Maria da Fé. Meus Maria pais são Face. Quem são seus pais? Você é filho de quem? Eu sou filha da Aniceia e do Aldo, da padaria do Tiaguinho. Eu conheço muito porque eu morei lá, né? Sim. Morei 3 anos e 8 meses lá. Trabalhei, você devia ser menina. Eu trabalhei 2 anos com o Zezinho Tótora no último mandato e 1 ano com o Mussolini. Conheço todos. Adorava lá, fui muito feliz em Maria da Fé. É uma cidade muito boa, né? Tenho um carinho imenso por lá. Aí você, de Maria da Fé, fez medicina aqui, doutora? Fiz, eu me formei em 2012, aqui em Itajubá. Depois, em 2013, eu acabei indo para São Paulo para fazer minhas residências, né, minhas especializações. Fiquei 2 anos no IANSP, fazendo clínico geral. O que é IANSP, doutora? IANSP é o Hospital do Servidor Público Estadual, lá em São Paulo. E depois fiquei mais 2 anos fazendo nefrologia no Einstein. Então, eu sou formada por lá. E quando eu acabei minha residência, eu ainda morei um tempo em São Paulo. Depois fui para São José dos Campos. Nesse percurso todo, eu passei por 9 clínicas de hemodiálise. Nossa, Eu tô na 9ª agora. E tem 5 meses que eu voltei para Itajubá. Você pegou know-how muito bom lá fora e trouxe para cá. Sim. Agora eu vim agregar o grupo de nefrologistas do Hospital das Clínicas. Você está há quanto tempo lá, doutora? Eu tô há 5 meses, mais ou menos. Eu voltei esse ano. Voltei em março. Voltei grávida. Olha só, tô com uma bebê de 3 meses em casa. Mas voltei para agregar o time lá, que é tão bom, né? Eu imagino que eu adoro aquele povo lá do HCI. Eu falo que eu me sinto em casa lá. Eu também me formei lá, né? Então eu me sinto também, apesar de ter mudado bastante o hospital de quando eu saí daqui para agora, né? Mas eu também me sinto em casa. Ô, doutora, você está morando em Maria da Fé ou aqui? Tô morando aqui. Aqui? Tô morando aqui. Uhum. Seu marido é médico também? Ele é médico, ele é anestesista. Quem é ele? Chama Hélio. Ele está no grupo também lá do Hospital de Clínicas. Que bom, casal. Também formou aqui. Nós nos conhecemos aqui em Itajubá e agora estamos de volta para trazer nossos conhecimentos que a gente adquiriu fora e agregar mesmo no hospital. A faculdade de medicina aqui já fez vários casamentos entre médicos, hein? Que beleza! Ô, doutora, 29 de agosto, Dia Nacional da Diálise. Exatamente. Por que 29 de agosto? Na verdade, o Dia da Diálise ele foi instituído o ano passado, né? Para a gente mesmo mostrar para a população o que é a diálise, mostrar a importância do conhecimento do problema renal, que o problema renal ele é silencioso, muitas pessoas nem sabem que tem. Verdade. Né? Então, a gente foi feito, né, o ano passado, a partir da Sociedade Brasileira de Nefrologia, foi instituído que a quarta quinta-feira do mês de agosto seria o Dia Nacional da Diálise, para a gente divulgar sobre as patologias renais, o método de tratamento de diálise, né? Que é verdade. Aqui. Ô, doutora Alessandra, porque a gente ouve falar muito de diálise para lá, a gente não tem uma noção. O que vem a ser diálise? Exatamente, né?
A diálise é um tratamento que a gente tem para quando o rim não funciona mais. E Ah, quando meu eu falo Deus. de não funcionamento, eu tô falando dos dois ao mesmo tempo. Tem gente que fala, só um que parou. Quando um para, o outro dá conta do recado e faz todo o serviço. E a diálise, a gente tem 2 métodos, né, de Ah, resolver é? o problema, de filtrar o sangue e eliminar as toxinas, o excesso de líquido. Eu posso fazer pela hemodiálise, Ah, que é através do sangue do paciente, que é o tratamento mais difundido aqui no Brasil. 95% dos pacientes fazem esse tratamento. E tem a diálise peritoneal, que é feita através da barriga. O paciente coloca um catéter na barriga. isso eu não sabia, não. Exatamente, existe a diálise peritoneal. Só que aqui no Brasil, só 5% dos pacientes que realizam esse tratamento. Por quê, doutora? É um tratamento que depende exclusivamente do paciente. A gente dá o treinamento, dá o suporte, só que depende do tempo de treinamento, do implante, da cirurgia de colocar o catéter na barriga. A família está disposta a ajudar, então demora um pouquinho mais. Infelizmente, a grande maioria dos pacientes chega já até o serviço de saúde precisando de uma diálise de emergência. E a gente tem muito mais experiência, é muito mais rápido para a gente colocar um catéter, né, que é um dispositivo que leva o sangue do paciente para a máquina e ele começar a dialisar através do sangue. Então, e é também assim, para muitos pacientes, mas leva uma segurança maior, porque eles vão até a clínica e aí lá tem enfermeiros, tem médicos que fazem o tratamento para ele, né? A diálise peritoneal é feita em casa, pelo próprio paciente. Ah, é? Uhum, exatamente. Doutora, deixa eu perguntar para você, bem, no início é feito por aqui, no pescoço? Mundo ideal, que é o que a gente... esse objetivo até que a gente difunde tanta informação no dia da diálise, no dia do rim, né? É que os pacientes já chegassem para fazer a hemodiálise com uma fístula, que é uma ligação de uma veia artificial mesmo, para ele poder fazer a hemodiálise como se ele fosse tirar sangue. É claro, com uma agulha um pouquinho maior, né? Mas o ideal seria isso. Só que demora isso, cerca de 1 mês para maturar, eu preciso da autorização, enfim. Quando o paciente chega numa emergência, não tem muito o que fazer, a gente precisa dialisar rápido. E eu não tenho essa veia periférica grossa que vai aguentar o tratamento. Aí eu preciso colocar esse catéter no pescoço. É um método mais rápido, mas que tem os seus riscos, né? Pô, é isso que eu... Gente, se pegar, é aqui que passa a veia aorta, jugular, sei lá. A aorta ela emite ramos, aí a gente tem os vasos que levam sangue, sai do coração e levam para o corpo, que são as artérias. Então passa a carótida aí. E o sangue retorna ao coração pelas veias, que passa a jugular. E é a jugular que a gente usa para poder fazer a hemodiálise nesse primeiro momento. Nossa, mas não tem perigo, doutora? Tem, né? Um procedimento de risco, sim. Nossa. Mas a gente tenta fazer o máximo de precauções, né? Faz com ultrassom, visualizando direitinho a veia para poder não ter risco. Só que aí gera um outro problema, porque hoje, é até o que eu vou falar mais pra frente um pouquinho, do que eu trouxe aqui, né? Da campanha que a gente faz nesse dia, muitos pacientes ficam muito tempo com esses catéteres. E é o risco de infecção, tá ligando o meio externo com o coração, né? Tá o meio... fora que o vaso ele vai ficando desgastado mesmo e o paciente acaba... Eu uso o jugular direito, depois eu não posso mais usar ela, eu tenho que ir para a esquerda, vai esgotando os acessos. Então, o paciente renal crônico, ele não tem muito tempo, a gente tem que fazer as coisas rápido, né? Para não acontecer isso, de perder acesso, de pegar uma infecção, ele poder vir até a óbito, né? Por conta de infecção. Infelizmente, o paciente renal, ele tem um risco, né, cardiovascular, que a gente fala, de ter um infarto, de ter uma trombose, de ter um AVC, muito maior do que a população normal, 30%. E até vinha falecer mais do que a população normal. Então, ele precisa ter um tratamento digno e ideal desde cedo, né? Por isso, essa campanha que a gente traz hoje no dia o Dia Nacional da Diálise, é que o paciente renal ele não pode esperar. Ele tem que ter o seu tratamento digno o quanto antes. É verdade, doutora. Quem que precisa fazer diálise? Então, por muito tempo, a gente tinha um número que os rins não estão funcionando menos que 10% ou 15% para o diabético, a gente tem que pôr em diálise. Hoje não, a gente sabe que não só número, valor que está filtrando, mas também sintomas. Porque o que acontece? Quando os rins começam a entrar em falência, no começo nosso organismo se adapta, nosso organismo é maravilhoso, é perfeito, né? Então o paciente não sente.
Quando ele começa a sentir, muitas vezes já está lá no final. E aí, o que ele sente? Ele sente o acúmulo das toxinas. Ele pode sentir falta de apetite, náusea, começa a emagrecer, ser consumido o organismo dele pelo excesso de toxinas. Pode sentir falta de ar, porque começa a inchar. Os rins, eles eliminam toxinas, eliminam excessos de líquidos. Eles são responsáveis por produzir alguns hormônios que não deixam dar anemia. Então, tem várias coisas que podem acontecer. Quando os pacientes começam a ter esses sintomas, aí é o momento da gente iniciar a diálise. E geralmente o rim está funcionando em torno menos, né? Até que 15, 10%. Ô, doutora Alessandra, opa. O primeiro sintoma que o rins não está bem é a ausência do xixi? Não, eu tenho paciente em hemodiálise ou diálise peritoneal que faz bastante xixi ainda. Porque o principal sintoma que ele vai ter vai ser variável, na verdade. Não tem como eu falar, isso é um sintoma. Tá. Porque tem pacientes que o rim deixa de produzir realmente, de eliminar o excesso de líquido, mas o mais importante são as toxinas. Que aí começa a acumular potássio, começa a acumular ureia, começa a acumular fósforo. Então, o paciente vai ter sintomas muito inespecíficos, náuseas, começa a perder peso, começa a ter anemia. Então, nem sempre a falta de xixi representa isso, entendeu? Tá. É claro, é um sintoma importante, o inchaço, a diminuição do xixi, mas não é o principal. Tá. Doutora Alessandra, mandar um abraço aqui, a YouTube Bittencourt. O pessoal está falando que você é muito jovem e elegante. Obrigada. A Luciana, o que leva à falência dos rins? Por que ele estraga um pouquinho? Hoje em dia, no Brasil e no mundo, as principais causas de falência renal são diabetes e pressão alta. Então, se você for ver numa clínica de diálise, 80% dos pacientes que estão lá porque perderam o rim por um diabetes ou uma pressão alta descontrolada por alguns anos. Que coisa, gente, Exatamente. Cuidado, hein? Por isso que a gente tem que dar essa informação. E, assim, são doenças também silenciosas, né? Que muitas vezes os pacientes não sentem. Não vou me tratar porque não estou sentindo nada. Mas não é bem assim. É muito importante fazer check-up e tratar muito bem essas doenças. Claro, tem 20% dos pacientes aí que tem algum problema genético, uma nefrite ou cálculo de repetição. Então, tudo isso pode levar à perda do rim, sim. Mas os principais são pressão alta e diabetes. Doutora, como é que eu falo? É cálculo renal, né, que você falou. Uhum. Como é que é feito isso no organismo? Vou falar bem por cima, porque senão bem vai dar vai dar um podcast só uma aqui curiosidade sobre isso. A maioria dos cálculos, claro que tem a parte genética também, pessoas que formam um cálculo porque não conseguem eliminar corretamente a urina, mas a maioria vem de um estilo de vida errôneo, né? A pessoa que bebe pouco líquido, que come muito sal, né? Coisas muito embutidos, a que não pratica exercício físico, está acima do peso. Então, são coisas que a gente sabe que faz mal e mesmo assim a gente continua fazendo. E se você tiver uma tendência maior, você vai formar mais cálculos, sim. Muito bem, doutora. É bom a gente aprendendo pelo menos um pouquinho. A água, então, é importantíssima. Importantíssimo, né? Principalmente para prevenção. É claro que o paciente renal crônico, à medida que ele vai perdendo função renal, apesar de nem todos perderem essa excreção de líquido, mas lá no final a gente vai ter que segurar. E é uma coisa que leva os pacientes que fazem diálise a terem uma qualidade de vida um pouco ruim, porque eles não podem tomar muito líquido, porque eles não vão conseguir eliminar. Que né? coisa, hein? Então, assim, antes disso, para prevenção, sim, é importante. É importante tomar bastante água. Ô, doutora, quem precisa fazer diálise? São esses pacientes que têm uma função menor do que 10%, 15% que eu tinha comentado agora há pouco, sabe? E que tem sintomas. Outra coisa, existe uma faixa etária padrão? Eu tenho pacientes de várias idades, né? É mais comum na meia-idade, agora que a população envelhecendo, mais velho também. Mas, infelizmente, temos crianças que fazem, tem pessoas mais jovens. Exatamente. Uma criança, o que acontece? Geralmente a criança já é coisa genética, né? Já traz aquilo ali. E deve ser um horrorzinho para elas enfrentarem isso. É muito difícil, porque a gente não tem clínicas
que têm... Especializadas? Existem clínicas especializadas, mas são nos grandes centros. Então, crianças que precisam fazer diálise, enfim, peritoneal ou hemodiálise, elas precisam ser referenciadas para esses grandes centros. Então, tem criança que tem que viajar para poder fazer diálise. Isso ocorre com adulto também, sabe? Porque hoje no Brasil a gente tem em torno de 900 clínicas de diálise. Então, muitos lugares o paciente precisa viajar até lá. Hoje no Brasil, 155 mil pessoas fazem hemodiálise, sabe? Quantas? 155 mil pessoas. Nossa, é muita coisa. Sim. E um dos motivos que a gente trouxe essa campanha, eu quis vir falar aqui, é que apesar de ser muita gente, a gente estima que no Brasil 20 milhões de pessoas têm algum grau de problema renal e pode ser que venham a precisar de diálise. As clínicas, a maioria delas, né, elas são privadas e prestam serviço para o SUS. Grande maioria delas, mais que 80%. E, porém, o SUS ficou muitos anos sem reajustar o valor da diálise. A tabela. A tabela, exatamente. Isso gerou uma crise muito grande, muito grave no setor de hemodiálise, de diálise, enfim. Muitas clínicas fecharam, outras clínicas não têm melhorias porque a gente não consegue recurso para isso. Ficaram anos sem reajustes. O ano passado, o Ministério da Saúde acabou reajustando, mas também ficou aquém do custeio. Está em cerca de 30% abaixo. Então, a gente não consegue receber nem o mínimo para dar um tratamento de dignidade para os nossos pacientes. E aí, esses 2 últimos anos, a Associação Brasileira de Diálise criou, junto com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, uma campanha para a gente conscientizar as pessoas, a população, não só os renais crônicos, que a gente sabe que a população uma hora vai precisar, e as autoridades, que a gente não tem recurso suficiente para manter um tratamento de qualidade. Então, tem alguns estados que estão fazendo um cofinanciamento para ajudar a reerguer esse setor que é tão importante para a gente poder dar um tratamento de dignidade para os nossos pacientes. Precisa, né? Porque já sofre demais da conta, né? Vamos combinar. Sim. E, como eu disse, eles não podem esperar, né? Não. A diálise é uma ponte para a vida para eles. 3 vezes na semana, doutor? O mínimo que a gente sabe que é ideal, né? Que melhora a sobrevida desses pacientes é fazer 12 horas semanais, né? 12 horas semanais. Aí, pelo SUS, a gente consegue fazer esse tratamento 3 vezes na semana, em torno de 4 horas por sessão. Claro que várias tecnologias surgiram nesses últimos anos, então, clínicas privadas, a gente consegue fazer diálise todos os dias, 2 horas, consegue fazer diálise noturna. Mas todo dia, doutora? Deve dar uma angústia na pessoa. Mas para os pacientes, eles se sentem... Claro, tem que ver qual que é a realidade de cada um, né? A gente estava falando aqui de SUS, de coisa, mas assim, nesse mundo do convênio, a gente vê muita melhoria do paciente que dialisa todo dia, porque eles não têm esse intervalo, um dia com o sangue sujo, vamos falar assim, cheio de líquido, e outro dia o sangue limpo. Então faz 2 horas e segue a vida. É claro, é uma readaptação, não é fácil, é difícil, a gente que está lá todos os dias, a gente vê como é sofrido para esses pacientes, né? Porque perde bastante a qualidade de vida, né? Eles ficam restritos à máquina, mas eles têm que se readaptar, né? Porque tem que pensar que é uma maneira deles estarem vivos. Eles estão vivos por conta da máquina. Vai ser uma ponte até o transplante, porque, infelizmente, o renal crônico, que tem a doença crônica, ele não recupera a função. Então, ele vai depender da máquina para viver. Então, ele vai ter que reajustar a vida dele para aquela nova realidade. Não é fácil, mas a gente vê muita gente dando conta e reajustando e vivendo anos em hemodiálise, né? Aqui em Itajubá eu estou há pouco tempo, mas eu já conheci pacientes que estão lá com a gente desde quando abriu a clínica no Hospital de Clínicas. Eu trabalhei em clínicas lá em São Paulo que tinha paciente que estava 25, 30 anos em hemodiálise. Então, assim, e agradecendo a Deus por ter aquela máquina ali e poder ver os netos, os filhos crescerem, né? Então, assim, é um tratamento sofrido, mas tem que pensar que é um tratamento que vai manter a vida desses pacientes, né? É verdade, tem que olhar para esse lado mesmo, né, doutora? Uhum. Doutora, Alessandra, nós podemos nos prevenir? O que a gente pode fazer para que não venha passar
por isso de ter que fazer uma diálise para os nossos rins não ficar dodói? Como eu disse que as principais causas que levam a gente a perder o rim hoje no mundo é a hipertensão e o diabetes, é claro, tratar essas doenças, fazer o diagnóstico precoce delas, mas a gente mantendo uma qualidade de vida, né? Ingerindo menos embutidos, refrigerantes, com menos sal. O sal é um vilão para o rim, sabe? Para os rins, né? Um aumento da quantidade de líquidos, perder peso, atividade física, porque o nosso rim ele foi feito para o nosso tamanho de corpo ideal. À medida que a gente tem um corpo maior do que o que ele foi feito para trabalhar, né? Ele tem que aumentar a sua produção. E aí ele trabalhando mais, pode perder função também. Então, a gente bate na tecla da prevenção e do estilo de vida, que é o que a gente sabe que faz bem para todas as doenças, né? É verdade. Para não ter todas as doenças, né? Como prevenção. Hoje tem alguns medicamentos que a gente consegue retardar a progressão dessa doença renal, por isso a importância de fazer o diagnóstico mais precoce, mas infelizmente não há um remédio que a gente vai dar e que vai reverter. O que a gente perdeu de função, a gente não reverte. Só fazendo um adendo, que pode ser que algum ouvinte tenha um caso na família, existem alguns casos que que o paciente tem uma perda aguda da função renal. Internou, pegou uma infecção e aí precisa fazer diálise, mas reverte. Esse caso reverte. Agora, quando é uma perda crônica, né? Pela pressão alta, pelo diabetes ou, enfim, por uma doença genética, aí a gente não consegue reversão. Ótimo. Doutora, então pode fazer em casa, dependendo do tipo? A diálise peritoneal ela é feita em casa. A gente faz um treinamento com o paciente, com a família, implanta um catéter no abdômen do paciente. A gente tem uma pelinha, né, que chama peritônio, que ela reveste os órgãos abdominais. E ela é muito vascularizada, ela funciona como um filtro. Então, a gente injeta uma água limpa, sem toxinas, dentro da barriga e o nosso próprio organismo faz a limpeza ali, as trocas. Olha! E drena isso. Geralmente pode ser feito num período, na noite, durante o dia, e depende da prescrição do médico e de como o paciente tem ainda de função residual, sabe? Mas nem todos vão poder fazer. Tem algumas restrições de pacientes que fizeram cirurgias grandes na barriga, ou se tem algum problema ali, alguma neoplasia, alguma coisa assim. Mas a gente precisa que a família esteja junto, vai ter que ter uma adaptação na casa, é fornecido pelo SUS também, e tem todo um preparo, então não é uma coisa tão rápida. Aqui no Brasil tem um lugar, que é Botucatu, que faz com mais frequência do que o resto do país esse tipo de diálise, inclusive em pacientes que internam, fazem e precisam fazer uma diálise mais rápida. Mas não é a nossa realidade. A hemodiálise que faz pelo catéter inicialmente ou pela fístula, ela é mais divulgada e mais fácil acesso pra gente aqui no Brasil, sabe? A que hora, doutora? A Luciana está mandando um abraço. Deixa eu ver aqui. Marcelo Lopes Coelho, elogiando a sua beleza e elegância. Obrigada. A Edna Renault. Beijos para a muito competente Alessandra, minha antiga aluninha. Que fofa! Obrigada. A Mônica, a função a função renal, ela pode vir a se recuperar? Como eu disse, tem casos que é muito agudo que a gente recupera sim. Mas a doença renal crônica, eu consigo melhorar um pouco antes de chegar naqueles 10% que a gente falou que já está precisando de diálise, sabe? Recuperar um pouco com a mudança do estilo de vida. Se eu começo a controlar a diabetes, começo a controlar a pressão, perco peso, regulo a minha dieta, às vezes se recupera um pouquinho. Tá. Não consegue recuperar muito, porque o que perdeu, como eu disse antes, a gente não consegue recuperar. Mas às vezes o que ficou ali, ele melhora um pouquinho. Tá? Mas depois que já perdeu tanto, assim, ficou só 10% funcionando, 15%, aí é difícil. É mais impossível. A Alessandra Rosa Silva falou que você é muito competente, que cuida com muito carinho de seus pacientes. É minha sogra. A sua sogra! O seu marido é daqui? Meu marido é de Pouso Alegre. Pouso Alegre. Muito bem. Doutor, então, só aqui pra gente
encerrar, gente, vamos cuidar muito dos nossos rins. Eu sou traumatizado, porque se a pessoa está internada e o médico chega e fala, tem que fazer hemodiálise, eu acho que a pessoa vai morrer. Não. Hoje em dia a gente tem máquinas, tem tudo para não acontecer isso. O tratamento da hemodiálise hoje mudou muito comparado a anos atrás, sabe? Tá muito mais segura. Mas o motivo que a gente reforça essa campanha de hoje, que o paciente renal não pode esperar, a gente tem que dar o tratamento de qualidade. As tecnologias evoluíram. Então, com as novas tecnologias, os pacientes eles não sentem tanto e não passam tão mal na máquina igual passava antigamente. Mas isso precisa chegar para todo mundo, né? Precisa. Ô, doutora, em que momento eu tenho que procurar uma nefro? Geralmente, os pacientes chegam até a gente encaminhados dos outros colegas, do cardiologista, do endócrino. Mas, qualquer momento que você quiser, você pode marcar uma consulta uma vez no ano para dar aquele check-up. O check-up que a gente faz com os clínicos gerais, eles incluem a ureia, a creatinina e o exame de urina, que é o que a gente precisa para saber como é que está o funcionamento, pelo menos básico, dos rins. Mas a gente está aqui disposto a atender todo mundo qualquer momento que precisar. Até porque a gente brinca lá dentro da medicina que o nefro é um clínico geral bem completo. Porque o rim funciona, é responsável por várias partes do organismo, né? Ele participa de várias funções, inclusive a pressão alta, a hipertensão. O nefrologista, ele não só o cardiologista, o nefrologista ele também trata essa área. Então, hipertenso, diabético, precisa passar pelo menos uma vez aí no nefro, ver se está tudo bem, uma vez no ano. Dependendo de como tiver, a gente começa a ver mais de perto com maior frequência. Ô, doutora Alessandra, você atende no HCI? Sim, como eu disse, eu vim pra cá grávida, né? Então eu atendi por pouco tempo. Mas eu comecei a atender lá no HCI, vou voltar agora em outubro. Tô na diálise lá, junto com os meus colegas, doutora Luciene, doutora Roberta, doutora Glaucia e doutor Leonardo. E por enquanto eu tô atendendo no HCI, sim, no ambulatório lá. Tá, muito bem, mas só a partir de outubro, né, doutora? A partir de outubro eu sou de volta. Tá de volta, se Deus. Como é que chama bebê ou bebê? Isabela. Isabela, é o nome da minha neta. Olha, é a fase de Isabela, né? Doutora Alessandra Correia Pereira, nefrologista do nosso HCI. Foi um prazer conhecê-la. O prazer é meu. Obrigada. Delícia. Gente, vamos mandar beijo, doutora Elia? Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima quinta com mais um HCI. Tchau, tchau.